Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o T. Harv Eker, ele que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele está contando para a gente os segredos da mente milionária. Ele diz que trata-se exatamente de um padrão de dinheiro que a gente tem no nosso subconsciente. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, e no vídeo anterior ele perguntou: quer um conselho simples, mais raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. E aí, nesse ponto, eu disse ali no vídeo anterior que uma das pessoas que sabe muito como é conservar e multiplicar o dinheiro é o homem mais rico da Babilônia. E eu fiz o vídeo com esse título, tirando ali do livro do Og Mandino, A Universidade do Sucesso, e não do livro. Eu acredito que tenha um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então eu não fiz uma playlist inteira com esse livro, mas fiz um vídeo com toda a história dele, como é que ele conta que ele ficou rico, e o segredo dele é estar tirando 10% antes de fazer qualquer pagamento. Recebeu ali, eu acredito que depois dos descontos que já vem, aí não tem jeito, mas aquilo que a gente recebeu ali líquido, a gente então pega dali 10% e separa. E aí coloca em uma forma de rendimento. Ele diz que é para ele dar filhotes, é para ele fazer mais para a gente. Então, se você quiser, para te facilitar, eu deixo aqui os vídeos. Eu acredito que são 2 vídeos aqui no card, tá bom? Para você, se quiser ver, tá? Para conhecer a história do homem mais rico da Babilônia. E o T. Harv Eker é um dos homens mais ricos do mundo, está entre os milionários do mundo, e ele aprendeu os segredos da mente milionária, está compartilhando com a gente nesse livro. Mas ele também dá muitos seminários, não sei se ainda, pelo menos quando ele escreveu esse livro ele dava, e disse que muitas pessoas que seguiram aqui os conselhos dele, as diretrizes dele, assim como ele seguiu a primeira dica que foi dada a ele por um milionário, quando ele estava ali completamente quebrado, morando no porão dos pais dele, essas pessoas que que seguem as dicas dele, já se tornaram milionárias também. E o autor do livro A Ciência de Ficar Rico, ele disse que a coisa mais egoísta que a gente pode fazer com relação a não dar a nossa contribuição para o reino de nós, ou seja, não fazer aquilo que a gente veio fazer, não cumprir a nossa missão, é continuar pobre, é ter uma mente pobre. O Dr. Laer Ribeiro também ele disse que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos pobres é não ser um deles. E o autor do livro que eu já citei, ele diz que, lá no livro, ele diz que quando a gente se enriquece da forma como pensando no todo e não de uma forma competitiva, passando por cima de tudo e todos, quando a gente se enriquece, ainda que a gente não tenha feito nada, muitas pessoas vão ter pelo menos melhorado de vida. Só com a nossa, se a gente fez a nossa parte, a gente já emite vibrações, acredito, e que faz com que muitas pessoas se melhorem de vida, e outras vão se inspirar na gente, assim como as pessoas que se inspiraram e seguiram os conselhos do T. Harv Eker, que se tornaram milionárias também. E tomara que a gente também consiga, né? Vamos seguir os conselhos dele. Então, aproveitando esse conselho simples, mais raro que ele está nos dando, independentemente de quantas dezenas de livros você leia, de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. Então, ele diz que se você prefere ser pobre ou não, se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Então ele diz que independente de quantos livros, quantos cursos a gente tenha feito, tudo se resume a isso. Lembre-se que aquilo que você focaliza se expande. E aí terminou o vídeo anterior dessa forma. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a força interior deles e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar fogo e apontar, que significa prepare
prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. Ou seja, eu acredito que é a gente não ficar esperando estar pronto, a gente se prepara no menor tempo possível, desde que uma ideia grandiosa nos veio, nos foi inspirada, e aí a gente age com aquilo que a gente tem no momento. E aí a gente então continua ali e vai se corrigindo no caminho, vai se melhorando no caminho. E como ele disse mesmo ali nas páginas anteriores, Deus só está esperando que a gente mostre que nós estamos dispostos, que nós nos comprometemos para que ele vá colocando ali o chão. A gente vai dar o passo e coloca o chão, a gente vai dar o passo e ele coloca o chão. Então eu acredito que seja isso. E terminou o vídeo dessa forma. Ela se assemelha, a vida não viaja em linhas perfeitamente retas, ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte, e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. Ou seja, se a gente tiver medo do desconhecido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Há que se saltar no desconhecido. Como eu vi várias vezes quando eu vi os vídeos da Thaisa Campos, Thaisa Campos, ela diz saltar no desconhecido, explorar o inexplorado e receber do desconforto. É bem isso. Se a gente ficar esperando ver o que tem lá na frente, não, a gente tem que avançar. Porque só depois que a gente alcança a curva que é possível ver, é que somos capazes de avistar mais. Vamos ver como é que continua então. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem, no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejei abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Ravi, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Ravi, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu: se você quer se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Tá vendo? Então aqui ele mostrando como é que é isso dele dizer que a gente deve então estar buscando essa nossa orientação interior. Ele perguntou para o Ravi e o Ravi respondeu para ele. Ele disse, não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Foi o que eu fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor. Aqui acredito que ele está sendo mais uma vez engraçadinho. De diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Então aqui ele mostrando o que ele fez, seguiu ali o conselho então do eu interior dele, que disse a ele, vai ali na prática, você vai aprender muito mais limpando o chão e lavando os pratos, se você quer abrir um restaurante também, do que se você ficar buscando informações externas, vai e mergulha. Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho. Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho.
Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro, às 4 da manhã, para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. E é aquele mostrando que ele foi realmente com a intenção e se comprometeu, porque olha, ele não ficava só lavando o prato e limpando o chão ali no horário comercial. Ele ia também ajudar o padeiro às 4 da manhã, porque é isso que ia fazer diferença quando ele fosse abrir o próprio negócio, tudo que ele estava aprendendo ali. Eu devia estar indo bastante bem na minha função, porque depois de uma semana o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi: obrigado, mas não, muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber, missão cumprida. Ou seja, ele usou ali então um pouco esse trabalho para aprender. Ele foi ali como um aprendiz, mas eu acredito que o dono não sabia, porque pensou até que ele fosse fazer carreira, já estava promovendo ele por posto de caixa, mas ali no caixa ele não ia aprender muito mais. E também eu acredito que ele foi fundo, ele fez realmente uma imersão, como que diz, a intensiva, e aí ele já tinha missão cumprida, já tinha aprendido tudo que precisava aprender para abrir o próprio negócio. É isso que quero dizer como corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condição de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. E terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta tanto do ramo. E dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. E eu creio que agora, em todas as profissões, pelo menos quando eu estudei era assim, a gente tem aquela parte do estágio final ali, em que a gente vai realmente e mergulha e vai fazer na prática para ver, e tudo tem todas essas vantagens aqui que ele listou, e também eu acho que isso é super importante, se a gente já está ali fazendo a teoria, a gente vai na prática, às vezes a gente vê que na teoria a prática é outra, e a gente também não vê que não é aquilo exatamente que a gente queria fazer, ainda dá tempo de pegar todas aquelas matérias, colocá-las ali em um outro curso e pegar uma outra via, né? Uma outra direção. O conselho dele é bem amplo, bem interessante. Não só para quem está querendo abrir um comércio, mas para quem está fazendo também, começando, procurando uma carreira. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barra. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Eu queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto, ou ele, o padeiro, queria saber se ele estava interessado em dar uma olhada nesse produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente um máximo, mas o ex-padeiro não. Assim, entrei sozinha no negócio. Então, ele apontou, mirou em um pássaro, que não é absolutamente
só um dito e acertou o outro, porque então ele queria abrir uma cafeteria. E assim que ele fez, que ele se fez essa imersão mesmo no negócio na prática, ele já não conseguia nem mais sentir o cheiro das tortas e de tudo que era feito ali. E aí o próprio padeiro dali também saiu e estava querendo entrar no ramo ali então da ginástica, apresentou esse produto a ele. E ele então foi conferir e chegou à conclusão de que era simplesmente o máximo essas botas, mas que o padeiro não era o parceiro ideal, o sócio ideal, eu acredito, é isso que eu entendi aqui. Assim ele entrou sozinho nesse negócio. E aí vamos ver o que se deu certo ou não. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente: oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. Olha como tudo vai, como ele disse ali, a vida não segue por linha reta. Ele que pensava que ia ganhar o primeiro milhão dele ali atrás de um balcão vendendo torta, café, entrou ali no restaurante e foi dali que saiu então o que ele ia fazer. Quem diria que ali ele ia ter essa dica, não é? De totalmente, num ramo totalmente diferente, nada a ver com gastronomia. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem simples: entre no corredor. Você nunca sabe que portas abrirão no seu caminho. Olha que legal. Que fantástica essas dicas que ele passa, não é? Incrível. Então, é aquela coisa, é isso, a nossa centelha divina, Deus em nós, Ele só quer que a gente tome a iniciativa, que a gente mostre que a gente está empenhado, é isso que eu estou entendendo, que a gente se comprometa, como ele já disse nas páginas anteriores, a palavra é comprometimento. E aí, se a gente se comprometeu, mas a gente ainda não está certo, a gente entrou no errado, Ele mostra, não, é por aqui, vai por aqui e segue, é ali que você vai. Eu tenho um lema: a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. Ou seja, se a gente mergulhou, dá para fazer correções de rumo e ajustar o caminho. A gente vai corrigindo o rumo, vai sendo orientado, vai seguindo e passa de ajudante garçom a vendedor de produto fitness, e onde a gente vai conseguir ganhar o nosso primeiro milhão. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a atitude positiva que têm de preparar fogo e apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Então, aqui ele mostrando o que é que os ricos fazem, quem tem a mentalidade rica. Então, não, primeiro ele falou da mentalidade pobre, não confiam neles, não fazem nada, enquanto não sabem tudo que está ali, eles não vão lá, não se aproximam, como ele disse ali no caminho, só dá para ver a próxima curva, só chegando lá que a gente vê o restante do caminho, só virando essa curva. E os ricos, com a atitude positiva deles de preparar fogo e apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Aí vem novamente, com a mente pobre, quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Ou seja, a mentalidade pobre não quer ter risco, a mentalidade pobre quer que seja perfeito, antes não quer se arriscar, como ele já disse nas páginas anteriores.
E ele disse que os ricos se arriscam, mas não se arriscam levianamente, eles se arriscam sabendo que eles se arriscam de uma forma que eles não vão cair, eles confiam, eles têm certeza. E ainda que cair, eles sabem que eles podem levantar e continuar, porque eles têm a mentalidade de rico. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Esse se preparando entre aspas. E agora vamos lá para a declaração dessa parte. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Então, vamos ver quais são as ações da mente milionária no próximo vídeo, tá? E eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando e quiser deixar sua curtida, quiser me mandar uma mensagem ou quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você creia que também vai gostar de obter esses conhecimentos passados pelo T. Harv Eker, por favor, faça. Se você quiser entrar lá no meu canal também para ver os outros livros que eu tenho lá, e se inscreve, se for leve, tá bom? E eu espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!